Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ai, ai, Jesus. Vamos chegar às forças da esperança, os irmãos para a parte seguinte. Quer andar não, né, abençoado? Estacionou. Eu falei brincadeira, hein? Aleluia. Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis será sempre encerrado. Posso descansar o meu coração, minha audiência ele já
estaremos agora, eu posso dizer, no melhor momento da festa. Agora estaremos ouvindo a bendita palavra do Senhor. Os irmãos ainda de pé, eu quero passar essa oportunidade para o pastor Ferdinando estar fazendo esta oração. Logo após estar passando para o missionário Marcos, agora estará ministrando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres nessa noite? Nós vamos ouvir a palavra. Os irmãos da mocidade estão aqui dirigindo trabalho num culto como esse, não é tarefa fácil, irmãos. Mas glória a Deus, nós não podemos prolongar mais, já são 8:55 e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Cadê os nossos visitantes? Faça assim com a mão. Onde estão todos os nossos visitantes? Você é bem-vindo, é uma alegria te receber aqui conosco. O nosso pastor presidente, pastor Luiz, precisou viajar para Cachoeiro e pediu para que nós estivéssemos aqui nessa noite, mas amanhã o pastor vai estar aqui. O nosso pastor, pastor Luiz, precisou viajar e por isso não está conosco aqui nessa noite. Bem rapidamente nós queremos mencionar o nome dos obreiros que estão conosco aqui. Encontra-se aqui o nosso amado irmão, eu conheço por Baianinho, né? Deus abençoe, querido, é um prazer poder revê-lo. Também papai do pastor Carlos, meu amado, lá do Rio de Janeiro, é um prazer revê-lo, poder tê-lo conosco. Também evangelista Maurício, dirigente da nossa congregação, ali de Castelo Branco, e conosco também o nosso amado irmão, presbítero Alex, pastor Adalto. Deus abençoe, pastor, é um prazer tê-lo conosco. Pastor Joaquim, amigo nosso, é um prazer. Jardim Botânico, não é isso? Também aqui Nielder, pastor Nielder, Deus abençoe, Nielder, é um prazer tê-lo conosco. Presbítero Valdeir, da nossa congregação do bairro São Benedito, também nosso amado irmão Diácono Ramon e o Júlio Bela Vista, Paulo Júnior Bela Vista, Deus abençoe a sua vida. Também aqui o presbítero Marcelo, da nossa congregação de Castelo Branco. Acho que eu não esqueci ninguém. Aqui está o missionário Marcos. O missionário Marcos vai transmitir a palavra de Deus nessa noite. Ele me falou algo que eu fiquei até preocupado. Ele disse para mim que perdeu o esboço e não sabe como é que vai pregar agora, irmãos. Ele tiver que passar do primeiro ponto para o segundo ponto da mensagem. Eu falei, fica tranquilo, varão, Jesus vai te dar graça e vai te usar nesta noite. Amém, irmão? Amém! Aleluia, querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e pedimos a Ti humildemente que continue conosco nessa noite. Fale aos nossos corações, use o Teu Filho, ó Deus, é a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Missionário Marcos, a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, né? Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Oséias 6:3 é o tema deste congresso. Aleluia. Rapaz, senta direito. Tanto quantos acharam, digam amém. O texto diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Engraçado que Oséias aqui está se englobalizando. Ele poderia dizer para o povo somente de uma forma singular, para o povo somente conhecer a Deus e tirar o seu tipo de campo. Mas Oséias, na sua humildade, diz: conheçamos, porque ele sabia a necessidade de ter intimidade com o eterno Deus. Então, é necessário termos essa intimidade. Eu quero agradecer a Deus, podemos assentar, né, irmãos? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão singular, tão única, que Deus tem nos dado para estar aqui mais uma vez, para ministrar a tua bendita e poderosa palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, que teve que estar atendendo um pedido de uma das congregações,
Louvo a Deus pela vida do pastor Ferdinando, que está aqui à minha retaguarda. Eu disse para ele, irmãos, que eu perdi o esposo e falei: como é que eu vou agora olhar para o segundo ponto, o terceiro, o quarto? Vai ficar complicado. A luz já está apagada, já está tudo escuro. Então está complicado para mim, Ferdinando. Aí ele virou para mim e falou: não se preocupa não, tem outro pregador ali que vai te dar o esboço dele. Se eu soltar esse microfone aqui, irmãos, o pessoal vai destrinchar esse texto de uma forma poderosa. Então está estreito para o Ceguinho pregar aqui hoje, mas Deus vai dar graça e nós vamos ministrar a tua palavra nesta noite aqui. Que Deus abençoe os outros pastores que estão aqui na retaguarda, aqueles que nos prestigiam com as suas visitas. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa. Temos certeza que Deus fará algo por nós aqui nesta noite. Quem está sentindo a presença de Deus, dê glória a Deus para me ouvir vocês aí. Meu Jesus amado, aguenta coração. Esses são os verdadeiros adoradores. Porque Deus nesta noite Ele não está à procura de pastores, não está à procura de presbíteros, de evangelistas, de missionários, não. O nosso Deus, diz o texto sagrado, que Ele está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aonde estão os adoradores nesta noite? Eu não posso te ver, mas eu posso ouvir a adoração deste povo nesta noite. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós sabemos que esse conhecimento, a qual Oséias estava advertindo o povo, não era um conhecimento técnico, não era um conhecimento intelectual, não era um conhecimento teológico, mas Oséias queria que o povo conhecesse a Deus dentro de uma obediência, dentro de uma adoração, dentro de uma intimidade. Porque é bem na verdade que muitas pessoas conhecem sobre Deus, mas a Deus são poucos os que conhecem. Existe uma certa história, não com I, mas sim com H, que um certo moço foi ministrar a palavra sobre o livro de Salmo, e quando ele foi ministrar, um doutor na área, um senhor naquilo, e quando ele começou a ministrar, ele se preparou há tanto tempo para aquele momento, para aquela ocasião especial. Só que quando ele pregou, nada aconteceu, não houve batismo com o Espírito Santo, não houve salvação de alma. E depois, um moço bem magrinho, ele subiu no púlpito e pregou no mesmo texto, no mesmo tema. Deus batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Deus operou maravilhas naquele lugar. Deus fez com que acontecesse salvações de alma naquele lugar. E o doutor, o senhor naquela área, então chamou o rapaz no certo canto e disse para ele: o que aconteceu com você? Porque eu sou doutor, eu sou senhor nesta causa aí, e eu estudei durante muito tempo, durante muitos anos. Eu sou catedrático e distinto nessa área. E eu não entendo por que eu preguei sobre o salmista. Eu conheço tudo sobre o salmista e nada aconteceu. E você pregou nesse mesmo texto, nesse mesmo tema, e houve batismo com o Espírito Santo, pessoas aquebrantadas com lágrimas nos olhos, e tudo aconteceu, salvação de alma, e nada aconteceu comigo. O rapaz então, com lágrimas nos olhos, virou para ele e disse: sabe por quê? Porque você conhece sobre Deus, você conhece sobre o salmista, mas eu conheço e tenho intimidade com o Deus do salmista. Bendito seja Deus. Isso que Oséias estava tentando passar para o povo, não para o povo conhecer sobre Deus, mas conhecer a Deus, ter intimidade sobre aquele que vive e reina para todo sempre na tua e na minha vida. Bendito seja Deus. Queridos, é bem na verdade que nos textos antigos da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo vivia num governo teocrático, porque era Deus que governava naquela época. Deus então agora simplesmente ouve que o povo estava pedindo um rei, porque eles estavam simplesmente cansados de servir a Deus daquela forma no governo teocrático. Então agora Samuel se entristece
entristece por aquilo, porque ele se sente rejeitado pelo povo. Mas Deus então diz para Samuel uma palavra de conforto: não se preocupe, porque o povo não está rejeitando a você, mas sim a mim. Então agora o povo simplesmente pede a Deus um rei. Então Deus dá um rei, unge esse rei chamado Saul. Saul agora simplesmente no seu reinado, então ele desobedece a Deus. Na tua palavra, no capítulo 15, versículo de número 10, então diz o texto sagrado: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. No capítulo de número 16, versículo 1 de Samuel, agora Deus então rejeita ele para que não reinasse mais sobre Israel. É interessante que depois desse reino de Saul vem o reino de Davi. É bem na verdade que era um reino a qual Davi tinha sim as suas mãos manchadas de sangue. Era um reino que tinha guerra, mas o povo tinha comunhão com Deus. É bem na verdade que a arca, além dela estar presa, cativa pelo povo filisteu durante 7 meses, depois de ficar 20 anos na casa de Abinadab, agora Davi tenta levar de uma forma errônea. Ele não consegue, é resultado na morte de Uzá. Mas agora ele simplesmente pensa que ele trouxe ela de uma forma errada, toma alguns conselhos e agora ele traz ela de uma forma plena, de uma forma correta para o meio do arraial, e o povo então volta a se alegrar na presença. A comunhão agora é restaurada de uma forma plena e o povo se alegra de uma forma grandiosa e poderosa na presença de Deus. Agora passa para o outro reinado, uma nova dinastia do teu filho Salomão. É bem na verdade que começou até muito bem, mas logo no meio do reinado de Salomão, para agora o final do seu reinado, ele começa a fazer algumas alianças políticas e começa agora a ter alguns relacionamentos com algumas mulheres. Deus agora vê essa situação simplesmente com um olhar de tristeza, porque não cheirou com aroma suave nas suas narinas. Agora Salomão agora morre, vem o seu filho Roboão. Roboão agora pede alguns conselhos para os anciãos da época, mas agora ele ouve aquele conselho dos anciões e agora começa a ouvir os conselhos dos jovens. Os jovens aqui tinham seus 40 anos de idade e eles consideravam esses jovens de 40 anos de idade como jovens, e o conselho ele diz: olha, castigue o povo como também Salomão fez daquela forma. Então Roboão disse a meu pai, simplesmente ele castigou o povo com vara, mas eu castigarei com escorpião no meu dedo mindinho. Ele simplesmente será maior do que a mão do meu pai. Aqui o reino se divide e agora simplesmente Israel está com 10 tribos em Israel, a tribo de Israel no norte, agora o povo de Judá, agora simplesmente Judá está com 2 tribos só, e agora Roboão começa a reinar sobre a terra aqui no povo de Judá. Agora no reino de Israel no norte, agora eu vejo agora Jeroboão I, Jeroboão II, ele reinou aproximadamente seus 50 anos. O que chama a minha atenção nos seus 41 a 50 anos aproximadamente, quando em 750 anos antes de Cristo ele falece, mas no seu reinado, nos 41 anos da sua dinastia, Israel estava bem, financeiramente falando, eles estavam por cima da carne seca, financeiramente falando eles estavam ótimos, mas a sua vida espiritual estava catastrófica. Agora simplesmente Deus já na causa, já projetando tudo para Israel. O rei agora morre e agora simplesmente é levantado em 725 um homem chamado Oséias para profetizar na nação de Israel. Oséias era um homem que ele não ficou só nas suas palavras, mas nas suas ações, na sua atitude. Deus ordena que Oséias casa com uma mulher, e esta mulher agora, filha de prostituição, ela simplesmente casa com Oséias, mas agora ela simplesmente larga Oséias novamente. E por que Deus permite que Oséias ordena para que Oséias então casasse com essa mulher? É porque dentro de uma linguagem metafórica, Deus queria mostrar para Israel a forma ingrata com que eles fizeram com Deus, a forma que eles se viraram para Deus, a forma que simplesmente eles se prostituíram contra Deus. Deus então pede para que Oséias viesse casar. Por quê? Porque o povo estava perecendo por falta de conhecimento
conhecimento, por falta de sensibilidade, por falta de intimidade com Deus. Porque se você vê um casamento conjugal, uma vida sentimental entre duas pessoas, vem do grego koinonia, que é ter em comum, participar, compartilhar, estar unidos no poder do Espírito Santo. É uma sociedade, é uma vida a dois. Se não houver uma comunhão, se não houver um diálogo, se não houver uma harmonia, se não houver uma intimidade, ó querido pastor, eu quero dizer para você que esse casamento vai resultar em uma separação, vai resultar em um divórcio, e Deus emitiu carta de divórcio para Israel. É interessante que, apesar de o profeta Oséias fazer tudo isso que ele tinha feito, o povo não se voltou para Deus, o povo não quis saber de uma intimidade íntegra com Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu aprendo nessa história, querido? Eu aprendo e começo a enxergar a vida de um jovem homem que simplesmente tinha os seus olhos perfeitos nas suas órbitas, mas ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Porque quem tem intimidade com Deus, irmãos, não importa a crise existencial que ele está vivendo, não importa o governo, não importa o rei que está dirigindo a sua vida, ou até mesmo a sua nação, mas quem tem intimidade com o rei, em meio à tempestade, mesmo a dúvida, em mesmo a dificuldade, quando Nabucodonosor tenta acender, ou até mesmo acende uma fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, você tendo intimidade com o rei Todo-Poderoso, você pode falar para ele: ó rei, mesmo que você me lance nessa fornalha, mas o meu Deus, ele pode me livrar dela. Somente quem tem intimidade com o rei pode responder a Satanás desta altura, bendito seja Deus. Somente quem tem intimidade com Deus, mesmo se entrar na cidade de Roma e repreender um demônio maluco, um espírito de adivinhação do corpo de uma mulher, e ser lançado dentro de uma prisão, você pode sim lá dentro adorar a Deus, porque os seus lábios não vão ficar amarrados. Não, porque quem tem o Espírito de Deus e quem conhece a Deus, quem tem intimidade com o Eterno, não pode deixar a sua vida ser amarrada, independente da circunstância que está a sua nação. Ele clamou a Deus dentro daquela prisão, e o terremoto não aconteceu, Ferdinando, só na vida de Paulo e Silas, mas o terremoto maior aconteceu na vida do carcereiro. Se você ser fiel, independente que for a sua circunstância, eu quero te dizer que vai haver terremoto na vida da tua família, e você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja Deus. Era uma época de calamidade, era uma época complicada, a qual o profeta Isaías estava profetizando. E eu quero dizer para vocês aqui, queridos, quando eu olho para a situação, a falta de compreensão desta mulher, a falta de sensibilidade que ela teve com Oséias, eu lembro de mim, que tinha os meus olhos perfeitos nas minhas órbitas, mas eu era insensível à voz do Espírito de Deus. Me levou em calamidades terríveis. A consequência de Israel foi muito grande por não ouvir a Deus, por não ter intimidade a Deus. E quando eu olho para essa história, Ferdinando, eu lembro com muita tristeza da minha história, porque quando eu tinha os meus olhos perfeitos, irmão, eu poderia muito bem ter conhecido a Deus como Ele é de verdade, mas só que eu estava cego espiritual. Eu trabalhava na Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, que hoje é IEMA, e o interessante é que eu vim de uma família de boa índole, de boa formação. Ao passar do tempo, eu conheci uma jovem, e essa jovem, ela era dependente química, mas eu não conhecia e não sabia. Me apaixonei por ela, e eu comecei então a ser influenciado aos poucos por essa jovem. Chegou um certo ponto que eu saí do emprego e ficou difícil para mim conseguir arrumar outro emprego. E essa jovem então disse para mim: olha, os meus amigos, eles às vezes eles vão presos, às vezes ficam 8, 7, alguns ficam 12, alguns ficam 2, alguns ficam 3 anos, mas eles continuam com a conta bancária gorda, eles continuam com condições financeiras boas, e você está aí procurando emprego, está nessa situação. Então por que você não começa a roubar? Por que você não começa a arrumar dinheiro?
e eu completamente apaixonado por ela. Eu não tinha experiências, eu era jovem, cego totalmente, não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. E eu então simplesmente dei ouvido àquela mulher, porque eu queria simplesmente comprar ela, no bom sentido da palavra. Eu queria mostrar para ela que eu realmente não era aquela pessoa tão idiota, tão mente fechada. Eu queria provar para ela que eu podia conquistar ela, eu queria balancear o coração dela a qualquer preço. Eu estava querendo sair da minha índole, sair do meu caráter, para mostrar para ela aquilo que eu não era. Eu queria representar ela, uma pessoa que eu não era. Aqui que começou o meu primeiro erro, Ferdinando. E não é diferente nos dias atuais. Às vezes, para você conseguir alguma coisa, às vezes para você ganhar posição em algum lugar, às vezes você deixa de ser quem você é, com medo de não conseguir aquilo que Deus tem projetado na sua vida. Você não precisa dar jeito em situações, você não precisa de ajudar Deus a conseguir abençoar a sua vida. Deus, Ele abençoa a sua vida por si mesmo. É só preservar, remanescente e preservar no seu caráter. Já eu não. Eu dei ouvido a ela e falei assim: não, vou mostrar para ela que eu não sou esse otário. Eu vou mostrar para ela que eu posso sim conquistar ela de uma forma que ela ia ficar maravilhada comigo. Aí eu quebrei a cara. Eu tentando mostrar para ela que eu não era esse otário, eu aí sim agranjei para mim mesmo o título de um grande otário. Sabe por quê? Porque isso me resultou em uma deficiência visual. Isso me resultou em 14 anos de cadeia. Depois que eu conheci ela, e através dela eu comecei a ter intimidade, conhecer alguns traficantes, conhecer algumas pessoas. Eu comecei a achar bonita aquela forma que eles andavam, armados. Eu falei assim: não, agora vai ficar bom para mim. E aí eu simplesmente fui preso a primeira vez. E quando eu entrei lá dentro, realmente a cadeia é a escola do crime. Eu comecei a aprender algumas coisas lá dentro. Comecei a aprender que não era para mim roubar ônibus, porque senão eu ia entrar em complicação com os bandidos lá dentro. Eu aprendi que não era para mim roubar varal, não era para mim roubar celulares de pessoas na rua, porque senão lá dentro eu ia se complicar com eles também, porque algumas esposas deles podiam estar dentro de um ônibus, ou se eu roubasse alguma botija de gás da casa de alguém, eu poderia roubar a família de alguém que está preso lá. E eles disseram para mim: olha, para você ter um certo respeito na criminalidade, ter um certo peso, você precisa roubar algumas coisas que o seguro cobre, tipo uma casa lotérica, tipo um banco, cargas. E eu então comecei a se especializar, comecei a conhecer pessoas de um nível alto dentro da cadeia. Eu saí dessa sentença de 7 anos, não cumpri toda, vim para a rua e eu fiz alguns assaltos a joalherias, algumas coisas, e conheci muitas pessoas no crime. Só que eu não fiquei muito tempo nessa criminalidade, sabe, Ferdinando? Com pouco tempo que eu fiquei, numa média de 3 anos, o meu coração começou a se entristecer. Eu comecei a ficar vazio. Eu comecei a sentir a ausência de alguma coisa. Eu comecei a ver que a minha vida estava monótona, a minha vida estava branca, como um papel de chamex que não tem nenhum pingo ali para você ver alguma diferença. Assim estava vazio dentro de mim. Eu precisava de uma vida, eu precisava de algo que preenchesse meu ser. Eu precisava de começar a conhecer Deus. Só que o sistema, ele me aprisionava. Todas as vezes quando eu ajoelhava no chão para poder orar a Deus, mesmo com uma pistola na cintura, às vezes minha reverência a Deus eu tirava, eu colocava ali em cima da cama e começava então a pedir a Deus misericórdia. Falava: Deus, eu preciso que o Senhor me tire dessa vida, eu quero sair dessa situação. Aí o telefone tocava, alguém ligava para mim e disse: olha, Marquinho, tem um trabalho para fazer, tem uma fazenda, e lá tem uns 500 mil reais, vai ser 250 mil para a gente, e os outros 250 mil é para quem deu essa fita. A gente chamava de fita na época. E eu então, a gente levantava daquilo ali, e se você não fizesse aquilo, o sistema ia te desconsiderar. E como eu tinha colocado aquela nova cultura na minha mente, no meu coração, que eu precisava sempre mostrar para as pessoas aquilo que eu não era, para agranjar respeito, para agranjar uma certa autoridade, um certo nome, uma certa posição na sociedade, e até mesmo no meu, da criminalidade. Eu falei: eu não posso deixar de representar essa pessoa que eu represento, essa pessoa que eu sou para eles hoje, porque senão a minha máscara vai cair. Eles vão ver que realmente eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu sou uma pessoa que gosta de agir de honestidade. Mas só que aí, Ferdinando, em mais um assalto eu voltei para a cadeia de novo, e o advogado particular não me cobrou nada. Deus estava agindo na minha causa, só que eu não estava entendendo. Ele olhou e começou a chorar.
ele viu um brilho nos meus olhos, no meu rosto, e disse: olha, você está atrás dessas grades. Eu vejo esse processo que está em minhas mãos, mas eu não vejo você como criminoso. Eu não vejo você atrás da grade. Eu não vejo você dessa maneira. E aquilo me assustou, porque um advogado está acostumado com essas coisas, e começar a chorar por alguém que está atrás da grade, e simplesmente não cobrar nada por aquilo que ele está fazendo, pelos seus honorários. E eu não consegui entender, porque o homem natural não observa as coisas sobrenaturais. Deus estava tentando me arrancar daqui dentro. Uma certa vez, logo antes de eu receber o meu alvará, eu estava entre 600 homens em cima do pátio. Eu estava com um parceiro meu dentro da cela, e então o rapaz virou para ele e disse: olha, é hoje que o cabrito vai ter que morrer lá em cima do pátio. Então nós subimos para uma reunião lá em cima, e quando chegou lá em cima, dentre 600 homens, esse rapaz fazia parte da comissão, esse rapaz fazia frente da organização do presídio. Mas quando nós recebemos o telefone, tinha um telefonema de fora para dentro, que existia alguma micha dele aqui fora, algo que ele tinha feito aqui, que lá dentro poderia desconsiderar a posição que ele estava lá dentro. Ele então deveria ter que ser punido, deveria ter que ser morto na frente de todos que eles estavam para servir de exemplo, para que ninguém deixasse nada errado aqui fora, ou para que todos viessem ver que eles tinham um certo caráter ali em cima. Então esse homem, ele foi morto, mas antes de ser morto ali, Ferdinando, dentro daqueles 600 homens que estavam ali, eu estava sentado, dentro de multidões de pessoas que estavam ali, esse homem olhou dentro dos meus olhos. Ele estava com as suas mãos amarradas, ele estava com lágrimas nos olhos, e quando ele olhou para todo mundo, ele fixou seus olhos dentro dos meus olhos, e parece, não com palavras, mas com linguagem, sabe, não física, mas com aquela linguagem no olhar, e ele começou a dizer assim para mim: essa não é a sua vida. Aqui é lugar que o filho grita e a mãe não ouve. Sai dessa vida, filho. Ele passou essa mensagem para mim. Eu saí da prisão. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a refletir nisso e falei: meu Deus, eu não posso voltar mais para essa vida. Só que o telefone tocava, não parava, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não tinha força para sair, eu não conseguia dizer não, mas eu sempre parava e orava a Deus, para Deus me tirar daquela situação. E eu louvo a Deus por Daniel, porque ele escreveu em Daniel 2:22 que Deus revela o profundo e o escondido, conhece quem está nas trevas e com ele mora a luz. Deus sabia que mesmo que eu estava desgarrado debaixo das suas asas, mas ele entendia e sabia que eu tinha sede de conhecê-lo. Eu queria saber como ele era, eu queria ter intimidade com ele. E Deus sempre está à procura de alguém que está na brecha. Deus está sempre à procura de alguém que quer adorar ele na beleza da tua santidade. Eu estava com o meu coração aberto, mas só que eu estava preso àquilo tudo. Eu não conseguia me livrar daquilo. Um belo dia, Deus então usa meu irmão e diz para ele: olha, sai dessa vida. Se você não sair dessa vida, as pessoas vão te matar e você vai ser assassinado. Eu preciso que você saia dessa vida, porque Deus me falou. Eu disse que nada, rapaz. A respeito dessa vida do crime eu já sei tudo. É morte, ou cadeira de roda, ou até mesmo condenação na prisão. Isso aí para mim eu já sei. Se Deus quiser falar, Ele vai falar comigo. Meu irmão, com lágrimas nos olhos, subiu ao monte e foi orar novamente. No outro dia Deus usou uma varoa para poder falar comigo as mesmas coisas que meu irmão tinha falado. Eu fiquei um pouco assim assustado, mas eu achei que era combinação entre meu irmão e ela, porque eles eram crentes. Eu achei que era combinação. E passados os dias, esse foi um grupo na minha casa. Eu tinha acabado de sair do movimento onde eu estava, e eu ficava a noite toda, porque eu fazia segurança de um traficante muito perigoso na época. Logo quando eu saí da prisão, eu não tinha condições financeiras, e eu queria me levantar. Ele disse: olha, Marquinhos, se você quiser ficar aqui para se levantar durante um tempo, você pode fazer a minha segurança. Se alguém tentar me matar, você mata eles primeiro, não deixa acontecer nada comigo, e nisso você vai ganhar algum dinheiro comigo e vai tudo ficar bem. E eu então comecei a se levantar algum dinheiro ali. Eu ia para minha casa. Quando eu cheguei lá de manhã, e tinha um grupo de pessoas chegando, entrando dentro da minha casa. Eu achei que era a polícia civil que estava invadindo, e eu peguei a minha pistola e saí lá de fora. E quando eu ia apontar a pistola para eles, eu vi algo diferente daquele grupo de pessoas, que os meus olhos começaram a encher de água. Eu voltei para trás e
E meu irmão disse que era um grupo de crentes, e eles vieram trazer uma mensagem de Deus para mim, porque meus dias estavam contados, eu precisava conhecer Deus, eu precisava de entender como Deus era amoroso, como Deus era misericordioso. Ele queria me resgatar, Ele queria me transformar em pregador da palavra, Ele queria tirar-me daquela vida, ingrata, daquela vida hipócrita que eu estava. Então eu ouvi aquela palavra, meus olhos lacrimejaram, sim, mas só que eu não dei ouvido àquela palavra mais uma vez. Aí Deus falou comigo assim: não, tudo bem, já que com essas pessoas todas que eu enviei, filho, você não está dando importância, eu vou falar contigo. Eu peguei e fui dormir. Nessa noite, irmão Ferdinando, eu tive um sonho, queridos, que eu estava completamente cego. E nesse sonho, Deus me levou de um bar lá próximo à minha casa, e eu conversava com meu amigo, ele me mostrava algumas coisas dentro do bar. E dentro desse bar, ele falava: Marquinhos, onde está isso, onde está aquilo? Eu apontava o dedo e dizia: você está bem habituado com essa deficiência visual. Aí eu acordei, e quando eu acordei, eu fui para a porta da minha casa, comecei a contemplar, sabe, a formação da terra, eu comecei a contemplar as esquinas, as ruas, os passarinhos nos fios de altas tensões. Eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. Morando ali há tantos anos, eu nunca tinha dado tanta credibilidade como eu dei naquele dia. Eu disse: eu cego, eu não entendi aquilo, irmão Ferdinando, igreja que está aqui presente, pastores, senhoras e senhores, eu não entendi o que Deus queria falar comigo. Eu não conhecia Deus, eu tinha sede de conhecer, mas eu não conhecia, porque a força do crime, o inimigo, ele me apresentou de uma forma tão ruim, que eu não conseguia sair daquela reputação, daquela aparência que eu passei para aquelas pessoas. E aí de repente eu pego a minha moto, vou para uma rua, e quando eu chego no bar para poder beber, chega uma pessoa por trás de mim e me dá 4 tiros na cabeça. Naquele momento que eu caio naquele chão angustiado, eu começo a ter uma visão ali. Foi a primeira visão que eu tive, antes do médico me dar o laudo que eu perdi a minha visão, e que eu pudesse arrancar os meus olhos e botar a bola de vidro. Quando eu caí naquele chão, eu vi todo por dentro, Ferdinando. Eu vi os meus olhos, eu vi tudo sendo arrancado por trás, como um fio que você arranca, sabe, de trás da caixa de som, quando tem aquele monte de fio. Eu vi tudo sendo arrancado, nervo óptico, fundo de olho, eu vi tudo. É como se meus olhos tivessem se virado para dentro. Eu enxerguei sangue, eu vi tudo dentro de mim, só que eu não entendi. E Deus, então, em um momento rápido do reflexo, Ele começou a mostrar tudo que meu irmão tinha me falado, as pessoas que tinham ido lá em casa levar a palavra. Aí eu lembrei quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí eu pude ver que Deus, Ele tentou uma aliança comigo. Eu pude ver que Deus estava me procurando. Eu pude ver que Deus estava querendo que eu conhecesse Ele, como o povo de Israel também deveria conhecer. É por isso que Oséias profetizou dizendo: olha, povo, vamos conhecer esse Senhor, vamos prosseguir, porque prosseguir vem do verbo mover. Vamos se movimentar para conhecer esse Deus. Não vamos ficar parados, porque eu também preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso conhecer esse Deus, como esse Deus é. Eu não dei ouvido, queridos, e comecei a ver tudo isso por dentro de mim. Naquela angústia que eu estava dentro do meu coração, naquela tristeza, aí sim eu lembrei de um texto que o salmista Davi usa, e nós usamos muito nos dias atuais. Quando eu estava angustiado naquele momento, Deus começou então a consolar o meu coração, dizendo: eu sou o refúgio, eu sou a fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Eu comecei a ficar consolado. Ninguém queria me socorrer. As pessoas começaram a procurar a pistola que estava na minha cintura para me saquear. As pessoas estavam sem coração para poder me ajudar, porque sabia da minha reputação naquela época e naquele lugar que eu estava caído. Meu maxilar foi quebrado no alto porque eu tomei um tiro. Eu falei: meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para sair daqui? Me ajuda, meu Senhor. Aí eu pude entender que a Bíblia Sagrada diz que nós nunca vamos ver o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando ninguém queria ajudar aquele homem todo ensanguentado, com os olhos fora da sua órbita, uma pessoa tirou o carro da sua casa, da garagem, com a ignição toda quebrada, estava simplesmente jogado ali, as línguas perdido durante meses.
vez. E quando ele ia usar aquele carro, precisava dele empurrar aquele carro da esquina a outra para aquele carro poder pegar. E foi o único carro que foi usado para poder me tirar de lá. Deus vai usar aquilo que você menos dá importância para ser importantíssimo na tua vida, para tirar você da prova. Deus faz isso, irmão. Por isso que Lucas 1,17 diz que para Deus nada é impossível. Aquele homem pega aquele carro, me coloca dentro dele, sai acelerando o carro, e quando chega na porta do São Lucas, eu não vi, mas meu irmão viu. Ele colocou a mão na cabeça e disse: bom, esse carro estava parado, não precisei de empurrar, a ignição toda quebrada, todo enferrujado. Ele não pegou, ele pegou sem precisar de empurrar. Agora deixa eu ver aqui, há meses que eles estavam parados, eu não coloquei gasolina nesse carro, como é que ele chegou até aqui no São Lucas? Aí eu fui entender em 2 Reis capítulo 4, versículo de número 6. E sucedeu que cheios que foram vasos, disse-lhe ao teu filho: traze ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite não acaba, irmão. O azeite para porque não tem mais vaso, bendito seja Deus. Mas naquele momento um vaso estava acabando de ser desemborcado, e Deus enviou aquele tanque de azeite e disse: é meu filho que vai nesse carro, e ele precisa de chegar até esse hospital para confundir a medicina. Bendito seja Deus. Eu vou te explicar porque a medicina foi confundida. Quando eu entrei dentro desse hospital, o médico disse para mim o seguinte: olha, esse cabra aí tem jeito para ele, mas não, o rosto dele está todo queimado de pólvora, os olhos dele foram todos lançados fora da sua órbita, a situação está um pouco complicada para ele. Nós vamos ter que arrancar os olhos dele e colocar bola de vidro, porque não tem mais jeito. E eu comecei a se espremer naquela mesa de pedra fria, e eu comecei a pensar: meu Deus, os meus olhos. E aí, irmãos, eu lembro-me desse texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem busca ter intimidade com Deus, quem está sempre perto dele, a sombra do onipotente, você pode ter certeza que você vai descansar. Praga nenhuma pode chegar à tua tenda, e se chegar, é com permissão dele, porque segundo Flávio Josefo, Satanás é como um cachorro acorrentado de uma corrente, ele só pode ir até onde Deus ordena ele ir. Somente quem acredita que só pode acontecer alguma coisa na vida do crente, se Deus permitir, levanta a sua mão e glorifica a Deus nesta noite. Bendito seja Deus. Oh Espírito de Deus. Eu lembro daquele hospital. Eles então disseram assim: olha, me deram atestado de óbito verbalmente falando. E passou notícias nos jornais, e nos jornais da minha tribuna, tanto televisão como jornais de papel, e disseram assim: olha, Marquinhos Mochuara morreu, tomou 4 tiros na cabeça e morreu em tal lugar, assim. Eu fiquei sabendo dessa notícia, igreja, senhoras e senhores, irmão Ferdinando, pastores que estão aqui em Itaquara. Eu comecei a chorar, e minhas lágrimas eram lágrimas de sangue, porque eu disse: eu não morri, gente, eu estou vivo aqui ainda. Eu posso até mesmo estar cego, mas eu estou vivo. Mas depois que eu fui aprender a palavra, porque eu fui estudar, depois que eu perdi a minha visão, aí eu fui estudar a palavra, aí eu fui entender que pela primeira vez na história eu tive que agradecer a Satanás pelo que ele tinha feito para mim, pelo favor imensurável. Você está doido? Agradecer ao diabo, sim, porque ele fez com que passasse em todos os rádios, em todas as televisões, que Marquinhos Mochuara tinha morrido. Eu louvei a Deus, sabe por causa de quê? Porque Paulo diz para esse mundo: eu estou morto e crucificado. Em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Agora missionário Marcos não é Marquinhos Mochuara. Prossiga em conhecer ao Senhor daqui para frente. Bendito seja Deus, e fumega fogo na cabeça do gafanhoto, porque eu estou prosseguindo em conhecer ao Eterno.
Eu agradeci a Ele. Tu és maravilhoso, Deus. Eu agradeci a Ele, irmãos. Ah, mas você agradeceu, mas agora você está cego, está passando por todas essas agruras, como Israel estava passando em dificuldade. Ainda há remanescente na terra, porque assim como Enoque e Elias, que foram os únicos na Bíblia que foi transladado. Sabe por quê? Porque não foi Deus que andou com eles, foi eles que andaram com Deus. Ande com Deus em momento de dificuldade espiritual da sua nação, do seu bairro. Porque você não precisa emotivar a sua vida naqueles que estão na sua frente, mas emotivar naquele que o caráter dele é incorruptível, é imortal, ele é infalível, ele é imensurável, irrefutável. É o nosso Deus Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono, a qual a tua face está no céu, a terra ele toma como escabelo dos seus pés, e ele está aqui, povo meu, dizendo: conheça e prossiga em me conhecer, que eu quero mostrar para vocês a nova Jerusalém como ela é por dentro. Oh Espírito! E agora eles simplesmente disseram para mim o seguinte: olha, nós vamos ter que arrancar os seus olhos. Eu disse: tudo bem, fazer o quê? Mas eu posso ficar com eles? Não, você pode ficar, mas nós vamos costurar o seu olho da direita para a esquerda, todos os seus olhos, e você não vai ter como mais ver, e eles vão se atrofiar. E eu acho melhor você arrancar, porque depois que você colocar a mão de vidro, você vai ter que arrancar. E eu disse: não, deixa aí mesmo, porque ninguém quer perder nada, irmão. Mesmo que não tinha importância nenhuma, eu não queria perder. E eles então tiraram este olho de dentro, eles tiraram e costuraram das palmas de baixo para de cima, daqui, aqui, e costuraram também daqui, aqui. Cada olhada que eles davam, da de baixo para de cima, irmãos, as lágrimas dos meus olhos desciam, e eu perguntando: por que eu não conhecia esse Deus? Por que eu não busquei ter intimidade com esse Deus? Por que eu não busquei, sabe, irmãos, ao vivo, que meu irmão disse, e quando ele ia para a segunda olhada de baixo para cima, puxava, aquilo doía na minha alma, e eu ficava sem entender. Eu disse: Deus, o Senhor tentou se pronunciar quantas vezes comigo e eu não dei ouvido? Quantas vezes o profeta Oséias disse para o povo, irmãos? Quantas vezes Oséias profetizava com lágrimas nos olhos? 3 vezes o casamento, 3 vezes Oséias, sabe, 3 filhos, melhor dizendo. É interessante que a mulher dele se endividou tanto, irmãos, se endividou tanto, que ela virou escrava na época a qual ela estava. Quando ela ia se prostituir, ninguém mais pagava ela, Ferdinando. Ela virou escrava. Agora olha o amor de Oséias, olha o amor de Deus. Ele deu o que ele tinha e o que não tinha. Ele deu 30 moedas de prata para comprar ela de volta, para ela ser livre, para ela ser liberta. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque o meu Jesus, o teu Jesus, ele não olhou para a nossa prostituição, como Oséias não olhou para a prostituição dessa mulher, para os pontos negativos, como o homem, que é típico do brasileiro e do homem, só olhar os pontos negativos da pessoa. Ele não consegue olhar a pessoa como ela é por dentro. Já Oséias não. Oséias, com amor incondicional, ele olhou para essa mulher e disse: eu vou pagar o que for preciso para te arrancar das mãos desse adversário. Você não pode ser escrava desses homens. Oséias paga 30 moedas de prata e traz ela. Agora o nosso Jesus, oh meu irmão, ele nos amou primeiro, ainda quando nós estávamos desgarrados. Sabe o que é lindo aqui? Que nós estávamos em prostituições espirituais. O nosso Jesus subiu o Gólgota, ele foi crucificado, ele nos comprou, não foi com ouro e também não com prata, como Oséias deu 30 moedas de prata, mas foi com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Bendito seja Deus. E agora tudo que Deus pede depois desse sacrifício, é só você prosseguir em conhecer Ele, só isso. Não em conhecimentos técnicos e teológicos e intelectuais, mas sim em adoração, mas sim em reverenciá-lo, porque o meu Deus, o seu Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor.
É por isso que a Bíblia ela diz que Jesus, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, porque com teu sangue comprou povos e nações. Sabe o que eu aprendo aqui? De dar toda a honra, porque Ele é digno. Porque certa feita, em uma ocasião, o rei Pelé, Edson Arantes,